A todos, graça e paz. No mundo de hoje, é tão difícil acreditar nas coisas que ouvimos, pois afinal de contas, a origem de tudo que ouvimos não é confiável. Com relação à palavra de Deus, devemos sim crer que a Bíblia é a palavra de Deus, pois ela é fiel e digna, pois ela é a expressão daquilo que Deus é. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos orientes na tua santa palavra, através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A primeira afirmação deste versículo é que fiel é esta palavra. Por mais que a Bíblia tenha sido escrita por várias pessoas, em vários lugares, em tempos diferentes, a Bíblia, ou melhor, a palavra de Deus, é fiel e digna de toda aceitação, pelo fato de ter sido enviada por Deus aos homens santos de Deus, através do Espírito Santo. Pois, se não fosse assim, não existiria tamanha compatibilidade entre o que foi escrito. Os escritores foram várias pessoas, mas o autor foi apenas um, Deus. Por esta razão, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus foi escrita porque era a vontade de Deus que todos conhecessem a Deus, que todos conheçam a condição de pecado que vive o homem e que existe salvação para o pecador através da graça. Afirmar que a palavra é fiel é o mesmo que dizer que tudo que está escrito é verdadeiro. A segunda afirmação deste versículo é que é digna de toda aceitação. Aceitar a palavra não pode ser tratado como um gesto de misericórdia do homem com relação a Deus, como se ninguém quisesse a palavra de Deus. Então, alguém teria que aceitá-la. A aceitação da palavra de Deus ocorre quando o homem, primeiro, ouve a palavra de Deus, segundo, compreende a palavra de Deus e terceiro, recebe no coração a palavra de Deus. Mas não se engane em acreditar que o ouvir, o compreender e o receber seja uma obra voluntária do homem, algo que seja independente da vontade de Deus, como se Deus dependesse do homem para que a sua palavra fosse aceita. O ouvir, o compreender e o receber no coração é uma obra de Deus na vida do homem, pois é Deus quem elegeu aqueles que seriam salvos, e para estes Deus deu a sua palavra, que é fiel e digna. Então, diante da palavra de Deus, que é fiel e digna de aceitação, vamos ver algumas afirmações de Deus. A primeira afirmação que vamos ver é sobre o homem ser pecador. Está escrito neste versículo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esta qualificação do homem de ser pecador é atribuída a todas as pessoas, pois não existe uma pessoa neste mundo que não cometa um ato de pecado. Deus deu as leis a respeito daquilo que podia ser feito e a respeito daquilo que não podia ser feito. Deus disse, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não adore outros deuses, não cobice aquilo que é dos outros, não minta e outras coisas semelhantes a estas. Por definição, todos são pecadores, pois a natureza do homem tende a desobedecer à lei, como disse Davi no Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Diante desta palavra de Deus, que é fiel, que é digna de toda aceitação, que foi escrita por Davi, podemos crer que todos são pecadores, independente da bondade que exista nas atitudes de cada um. Diante das leis de Deus, se você não desobedeceu a todas, é certo que você já tenha desobedecido pelo menos uma boa parte de todas elas. Então, você é pecador. Lembre-se, uma coisa boa não compensa uma coisa ruim. Para tentar figurar esta situação,
Imagine uma pessoa portadora de uma doença gravíssima e contagiosa. Esta pessoa tem a boa intenção de te dar um abraço. O problema não é o ato de abraçar. O ato é até bonito, abraçar uma pessoa. Porém, o estado de enfermidade é inaceitável. Assim é o homem diante de Deus. O homem até pode ter a vontade de fazer um ato bom, mas a sua natureza pecadora é inaceitável para Deus. O segundo ponto que vamos ver neste versículo, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, é justamente sobre o que Jesus veio fazer. Ele veio salvar. Pois bem, se Jesus veio salvar, é porque o homem estava perdido. Além de ser pecador, estava perdido. Estar perdido significa que é impossível para o homem encontrar a salvação, e a única forma de um perdido ser salvo é enviando ao perdido o Senhor Jesus para salvá-lo. A salvação que Jesus faz na vida da pessoa é com relação aos seus atos e com relação à sua natureza pecadora, pois é esta natureza que produz os atos pecadores. O terceiro ponto que vamos ver neste versículo, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, é justamente o fato de que Jesus veio a este mundo. A vinda de Jesus mostra que o homem, por si só, não pode se salvar. O homem precisa de Jesus para ser salvo do pecado. As boas ações de uma pessoa não a isenta de ser um pecador. A boa notícia de tudo isto é que Deus salva a pessoa pecadora que está perdida. Esta salvação é realizada em Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado na cruz para pagar os nossos atos pecadores e a nossa natureza pecadora. Sendo assim, a pessoa fica justificada do pecado. Agora, no julgamento final, quando o acusador vier dizer que a pessoa salva tem este ou aquele ato de pecado, o Senhor Jesus se levantará e dirá: esta pessoa não pode ser julgada por causa deste ato de pecado, porque por causa deste ato de pecado é que eu fui crucificado e morto. Sendo assim, esta pessoa não pode ser condenada por algo que eu já paguei. Um crime não pode ser julgado e nem penalizado duas vezes. Para concluirmos, acredite, você é um pecador e está perdido. Acredite, a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Acredite, Jesus veio a este mundo trazendo salvação aos eleitos que são pecadores. Acredite, se você é um desses eleitos por Deus, você será salvo e irá ouvir e compreender e receber a palavra de Deus em seu coração, pois tudo isso é a ação de Deus na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e querido Pai, te damos graças pelo novo nascimento e pela santificação. Te peço que o Senhor cuide de cada pessoa que deu ouvido à pregação da tua santa palavra. Que o Senhor olhe por cada um de nós, pois todos nós temos nossas dificuldades e nossas necessidades nessa vida, e sabemos que o Senhor é supridor de todas elas. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.